bem-vindos ao quarto episódio do One on One by Hoopers. Já sabem que isto é um conteúdo criado aqui para falar de basquete, com malta do basquete, malta que gosta de basquete e para malta que também adora este jogo. Vou relembrar que a Hoopers é uma plataforma que quer promover a modalidade através de várias vertentes. Uma delas é este conteúdo, One on One, mas eles estão em mais lados, estão a reabilitar campos de rua. E hoje vamos falar disso com o nosso convidado também, porque ele começou a jogar num sítio que é especial também, nisto, no que é um campo de rua. Tem produtos também para conhecerem, já sabem, passem no site da Hoopers, hoopers.club, Twitter, Facebook, Instagram, eles estão em todo lado. Eu nas minhas plataformas também vou partilhando os conteúdos, por isso fiquem atentos e deem também feedback para nós sentirmos do vosso lado se estão a gostar. Hoje tenho aqui um convidado que para mim é muito especial. E eu ainda não tinha dito isto, Pedro, antes, que era para também não ficares aqui inchado. Pedro Miguel, eu desde que me lembro de ver basquete, ou melhor, eu acho que comecei a ver basquete desde que nasci, como tu sabes, claro. Mas quando comecei a perceber o jogo de basquete e a perceber que se calhar não, a jogar ia ser base, tu foste a minha maior referência de sempre. E cresci a ver-te jogar, muitas vezes a dar cabo das equipas do meu pai, por isso era aquele mixed feeling de, ok, este é o melhor base português, mas está a dar cabo das equipas do meu pai. Gosto e não gosto. Isto não é fixe, mas obrigado por estares aqui. Senhoras e senhores, o melhor base da história do basquete português, Pedro Miguel. Pedro, como é que o basquete entra na tua vida? Pronto, em relação à tua primeira pergunta, vais-me dar aqui 2 minutos em relação àquilo que é o basquete e como é que o basquete entrou e o que é que eu vim aqui hoje fazer. Eu vim ter uma conversa contigo, com todo o prazer, assim, eu conheço-te há muitos anos, em relação ao teu pai, em relação a essas coisas todas, já te conheço desde muito pequenino e tenho muito prazer em estar aqui por 2 razões. Primeiro, por estar a falar com alguém do basquete. E alguém de um basquete diferente, que é um basquete que é o nosso basquete. Há outro basquete, mas esse não é o nosso basquete. E depois, pela oportunidade, ao fim de acabei de jogar em 2000 e é a primeira vez que estou a falar sobre basquete com alguém, até porque tenho esse prazer e outros já me pediram, mas eu não concedi essa situação. Por isso, este é o primeiro agradecimento que tenho de fazer a ti. Obrigado. E a esta plataforma que tu criaste e por isso os parabéns. Em relação à pergunta que tu me fizeste, é muito como tu disseste, eu não comecei a jogar na rua, mas é como se fosse na rua. Pronto, eu comecei a jogar num clube que é o Vasco da Gama, que é um clube com uma grande dimensão, pequeno, mas uma grande dimensão, que este ano é uma coisa interessante, que vai fazer 100 anos. Okay. E eu já estou convidado para a festa dos 100 anos por razões óbvias, por ser a maior referência do clube até hoje, que jogou em vários sítios, e comecei através do meu irmão. O meu irmão é que começou a jogar primeiro do que eu era mais um daqueles miúdos que jogava futebol, e através do meu irmão mais velho, que tem mais 3 anos do que eu, ele começou a jogar basquete no Vasco, eu fui com ele, e a partir do primeiro dia em que fui, nunca mais deixei. Tinha 8 anos. Vocês treinavam no Parque das Camélias ou havia outros sítios onde o Vasco da Gama treinava? O Parque das Camélias era completamente ao ar livre, não havia? O Parque das Camélias foi completamente ao ar livre durante toda a minha formação que eu fiz no Vasco da Gama. A gente treinávamos, se calhar, mais de 80% dos treinos no Parque das Camélias, que tinha 2 campos, e ainda hoje em dia já está tapado e continua a ter 2 campos. E outras vezes, com o problema do Porto, até porque o clima, o frio, a chuva, treinávamos ali num ou noutro pavilhão, em 2 pavilhões, era no Alexandre Herculano, que é um liceu que agora até acho que vai ser outra vez ativado, que teve desativado, e era outro escola pequenininha que também havia relativamente perto. Mas o 80%, mesmo com chuva, ou com frio, ou com sol, a gente treinava no Parque das Camélias. Olha, isso é interessante falares, porque é uma coisa que eu tive a oportunidade já de trabalhar com miúdos, e eu quando era miúdo treinava à chuva. Havia 2 campos, o Sport Algésia ao fundo tinha 2 campos, um que agora também já nem é ao ar livre, que está tapado, aquele logo na entrada, que nós chamamos o campo da piscina, e havia outro que era a Rua da Olivença, que era numa rua lá atrás, que agora é um parque de estacionamento, e esse da Rua da Olivença então era com alcatrão, sei lá, eu tenho marcas, posso dizer que tenho marcas pelo meu corpo de cair na Olivença. E há uma coisa, e já que estamos a falar da tua formação,
Há uma grande diferença naquilo que é quase o comodismo dos miúdos hoje em dia versus aquilo que nós e tu numa geração completamente Sim, diferente da a minha, geração é mais velha. o jogar na rua não era impeditivo nada, o chover não era problema. E É. hoje, se vão para um pavilhão, porque o pavilhão escorrega, ou porque é frio, ou porque chove um bocadinho naquele canto, não vamos treinar. Isso não era assim. Não, isto não era nada assim e acho que é lógico que nós temos que evoluir e as coisas evoluíram e ainda bem que evoluíram nesta coisa que tem a ver com as condições em termos de parques desportivos e de pavilhões. Só que também tira-nos outro tipo de coisas que a gente tinha, que tinha a ver com o jogo na rua e o que é que a gente tínhamos que fazer para sobreviver até a jogar na rua. Porque aquilo, muitas vezes, os jogos eram uma sobrevivência de jogar na rua. E no Parque das Camelas, como estavas a dizer, no campus do Algés da Fundo, nós era alcatrão e areia e o nosso aquecimento era barreiras poças de água para conseguirmos... Para a bola não ficar lá para a bola presa não ficar lá depois, presa, exatamente. Então, treinávamos duas coisas muito importantes que hoje em dia se pôr. Tem a ver com o passe, porque antigamente passava-se mais porque não se podia driblar por causa das poças, e a gente aperfeiçoava, é uma parte importante no basquete, e tinha muitas vezes a ver com o lançamento, porque as intempéries obrigavam-nos a que a gente a treinar o tiro tivesse a contar com o vento, com a chuva e com outro tipo de situações. E por isso foi importante. E com que idade é que tu sais do Vasco da Gama para o Porto? É assim, eu joguei no Vasco dos 18 até aos 16 anos, foram 8 anos, fiz a minha formação desde os minis até júnior. Eu joguei só um ano de júnior no Vasco, mas ainda com idade, na altura os escalões eram diferentes. Não havia sub-14, 16, era iniciado, juvenil e júnior. Okay. Eram as três. Eu joguei em juvenil no Vasco, foi o meu último ano. Depois faço uma Final Four de júniores pelo Vasco na mesma, mas já ainda com idade de cadete, neste caso. E depois vou para o Porto com 16 anos. Eu vou para o Porto para a equipa sénior com 16 anos. Ok. E tu a cresceres, uma das coisas que me fez criar este one-on-one foi porque eu acho que perderam-se referências no nosso basquete. Por culpa de quem, não sei, mas os miúdos de facto perderam referências. Eu lembro-me de ser miúdo e ter referências até na equipa sénior do Algés. Claro. Eu queria chegar aos séniores do Algés e depois comecei a querer outras coisas, mas e queria ser igual àquele jogador ou ao outro. E tu, quando estavas a crescer, quem eram as tuas referências? Ou quem era a tua referência? A minha referência tem a ver com o sítio onde é que eu vivia, que era no Porto. Eu sou natural do Porto e nasci no Porto e foi a minha vida até vir para Lisboa. Portanto, havia uma referência que era o Tó Ferreira, na altura, que era um jogador que jogava na mesma posição do que eu e que, por acaso, tinha sido também jogador do Vasco da Gama e saiu para o Porto e havia essa referência do Tó Ferreira, que depois me encontrei a jogar, mas havia também, depois ver o Zé Luís, que era o base, que jogava no Algés e depois jogou no Benfica. Pronto, que era uma das minhas referências, o Augusto Baganha, na altura, que até foi secretário de Estado agora há relativamente pouco tempo. E eram essas referências, porque eu quando jogava no Vasco, as nossas referências não tínhamos esta informação que felizmente hoje temos. NBA, nem sabemos. Que até torna mais estranho não haver referências, ou seja, é mais fácil chegar às coisas. Claro, muito mais fácil. Antigamente a nossa referência era os jogadores portugueses, porque a gente não tinha acesso à informação que hoje em dia, e tu e a equipa que vocês trabalham na NBA, na Sport TV, fazem chegar todos os dias à casa das pessoas aquilo que são as referências. Antigamente a gente, para ver a NBA, eu não me lembro, sinceramente, quando foi o primeiro jogo, a gente ali no Porto, havia uma coisa engraçada, que ao domingo dava a missa. E a gente no Porto tínhamos acesso a ver um canal espanhol que muitas vezes ao domingo de manhã dava aos jogos espanhóis. Okay. E nós de vez em quando lá o canal com uma antena... E fugíamos da missa para ver a missa, porque os avós viam a missa que estava na televisão e a gente víamos, mas não tínhamos essa facilidade. E a nossa referência era os jogadores portugueses que a gente íamos ver jogar, exatamente, a Pavilhão das Antas, ou o Pavilhão do Académico, que era ali muito mais ativo que isso. Eram as referências que havia. A minha foi Tó Ferreira, por razões óbvias. E esse salto para o Porto, de repente passares para uma equipa sénior, para uma equipa das melhores equipas nacionais, como é que foi essa transição? A transição, eu acho que as transições hoje em dia são mais fáceis que naquela altura, que na altura havia ali uma espécie de, ora bem, nós somos os homens e os miúdos são os miúdos. Sabes que é curioso tu dizeres nisso? Há uns tempos, e sem querer fugir ao tema, mas tu aprendeste bem isso. Rápido. Porque vou-te dizer uma coisa, há uns tempos, um amigo meu foi treinar connosco ao Algés, e o teu filho, o Jota, estava lá a jogar connosco no Algés, e ele jogou no Benfica, na formação quando estavas nos séniores.
E ele diz que quando alguém da formação dos júniores ia treinar convosco, tu eras essa pessoa que fazia essa, pá, ok, vocês são miúdos, isto somos nós, vocês querem entrar aqui, bora, deem ao pedal. Tinham de fazer o trabalho deles. Foi esta passagem que me fizeram quando eu tive que chegar a esse sítio, né? E esta transição foi. Na altura estávamos a falar de uma equipa com pessoas, o Tó Ferreira, o Beto Manzila, o Júlio Matos, o Tó Quintela, o Rui Pereira. Estamos a falar de referências onde havia regras específicas em que nós as cumpríamos religiosamente. Claro. Não havia aqui ninguém que se fugisse. Sim. Era até as tais coisas que eu acho que fazem falta, porque isto não tem a ver com a gente sermos mais ou menos, temos a ver que a gente respeite quem está à nossa frente. Sim. E aquilo acontecia, a gente não nos podíamos sentar na mesa enquanto os mais velhos não se sentassem, a gente não podia começar a comer sem eles comerem. Havia aquilo. Tinhas que escolher entre um garfo, faca e a colher, porque escolhias para a refeição toda. Coisas que fazem parte. Mas fazem parte do nosso crescermos em relação a uma equipa. Portanto, as pessoas ajudaram-me imenso. Havia um ex-jogador que é meu amigo pessoal, que é o Júlio Matos, que tinha uma touca que era 11. E então, quando ele punha aquela touca, era quando havia os batizados dentro da própria equipa e a gente éramos obrigados a dormir com a porta aberta. Em qualquer tipo de hotel. Nós dormíamos com a porta aberta para que não houvesse dúvidas, para que não arrumassem a porta. Okay. Ou seja, se a porta estivesse fechada, eles arrumassem a porta, nós tínhamos que suportar o valor da porta, porque eles iam entrar na mesma. Okay. E então havia cortar os pelos todos do corpo, com gilete ou navalha, nós depois escolhíamos, tínhamos duas hipóteses para escolher, e então também tive acesso a essa escolha, mas nada que me fizesse não crescer e fizesse parte da equipa. Exatamente, isso, e eu sempre, e lá está, também fui para a chave. Claro. Eu quando cheguei, sei lá, quando cheguei aos séniores do Algés, andei com os sacos de toda a gente para trás e para a frente, sei lá, todas as coisas que eu acho que são normais. Mas que é isso? Que acima de tudo não é para desrespeitar ninguém. É para, hoje chama-se bullying. Hoje chama-se bullying, exatamente. E a gente conseguiu sobreviver e felizmente é isso. Isso de facto, eu acho que faz parte da integração e do nosso crescimento. E do respeito que as pessoas vão ter por nós. Claro que há limites, mas eu nunca senti que esses limites foram ultrapassados. Comigo também nunca ultrapassaram os limites, mas nós começamos a fazer parte das equipas quando nós começamos a fazer esse tipo de situação. Claro. E as pessoas começam-nos a respeitar como é que a gente reage a esse tipo de situação. Claro. Fizeram coisas, na Figueira da Foz, à entrada da Figueira da Foz, puseram-me a bater uma bola, não, no Porto, estávamos a falar no Porto, puseram-me a bater uma bola à frente da caminhoneta, a anunciar que o Futebol do Porto ia chegar. E então, claro que sim, claro que ia. Ias dizer o quê? Era claro que sim. Porque lá está, nem fazia sentido, não vou fazer. Claro que sim, é o que é uma regra da equipa. Se tu queres pertencer àquela equipa, tens que alugar. É só dizer. É mesmo assim. E a gente fazia, mas eu acho que isto é fundamental para nós fazermos parte da equipa e as pessoas nos respeitarem. Claro. Nós, ao respeitar e a fazermos isto, passamos a ser também respeitados. Claro. E esses anos no Porto, a nível do teu crescimento como jogador, e depois dás um salto, vamos falar a seguir, um salto, uma mudança na tua carreira, esses anos no Porto, em termos daquilo que tu acabaste por ser como jogador, foram muito importantes. Foram importantes porque, é assim, como eu já disse, eu fui para o Porto com 16 anos e em termos de idade era muito diferente teres de 20 anos na altura e teres 16. Portanto, eu que tive um crescimento dentro da própria equipa que me ajudou muito na minha forma como eu, a partir daquele momento, consegui olhar para a forma do basquete. Infelizmente, na altura, não havia tantas possibilidades em termos de estudar ou jogar, porque não havia este tipo de facilitismo, e ainda bem que há em termos de jogar, as escolas, não fazia. Eu tive que chegar ali aos 17 anos e tomar uma decisão. Ou jogava, ou estudava. Porque na altura, vocês não são desse tempo, ou tu não és desse tempo, mas a gente tinha aulas ao sábado de manhã. Okay. E nós, antigamente, jogávamos ao sábado e ao domingo. Okay. Eram jornadas duplas e podíamos jogar ao sábado em Coimbra e ao domingo no Algarve, como podíamos jogar em Lisboa e outro dia em Aveiro. E a gente saía sempre à sexta-feira, à noite do Porto, para irmos fazer as tais jornadas duplas. Então eu, à sábado, nunca ia às aulas.
E então as coisas, acabei por tomar uma decisão em termos não académicos, optei pela parte de basquete, e foi aí que eu tive que tomar uma decisão. Eu, para querer isto, eu tenho que querer mais com os outros, eu tenho que treinar mais com os outros, eu quero querer mais com os outros. Claro. E foi aí que e cresceu, eu cresci muito com a equipa que tinha, o Porto, na altura, era o Jorge Araújo, eu vou para o Porto com o Jorge Araújo, foi o Jorge Araújo que na altura era o treinador do Porto e cresci imenso em termos psicológicos, em termos de treino, em termos dessas situações todas. Depois o Jorge sai e fica o Babo. É o Babo que é o meu segundo treinador no Porto. Okay. E é o Babo que faz um bocado aquela aposta, ok, já sabemos um bocadinho, estes jogadores estão a chegar e acho que faz sentido de dar oportunidade, e as coisas acabaram por correr bem. E depois acabei por ter o Mário Palma. E o Mário Palma foi o meu treinador do Porto. As pessoas não sabem isto. Ok, olha, eu por acaso não sabia. O Mário Palma é o último treinador. Eu nem sabia que o Mário Palma tinha treinado no Porto. Treinou um ano. Okay. Um ano e pouco, acho eu. O Mário Palma é o meu último treinador no Porto. Mas o Porto, como clube, na altura ajudou-me imenso. E eu tenho um grande respeito pelo Porto, como sempre tive. Toda a gente sabe a minha filiação futebolística, sem nenhum tipo de dúvidas. Hoje em dia é o que é, mas tenho um grande respeito. E o Porto sempre me tratou muito bem. Desde aquela altura, mesmo depois, com as condicionantes de jogar no Benfica, mas sempre tiveram um grande respeito pelo meu trabalho e pela minha maneira de estar. E falaste agora no Benfica, depois fazes essa mudança, que para ti acaba por ser uma mudança não só de clube, mas uma mudança de vida, não é? Porque total, sais da tua cidade, mudas-te para Lisboa, mudas-te para o grande rival do Porto. Como é que nessa altura, estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 90. Em 90. Como é que era vivida essa rivalidade? Como é que as pessoas olharam para ti? Este gajo é maluco, vai do Porto para o Benfica, não deve ter voltado ao Porto, de certeza. Não é fácil, não foi fácil, não foi fácil. A minha decisão de vir para o Benfica tem a ver com a minha vontade de crescer mais, a minha vontade de querer estar numa equipa que já ganhava e que era uma equipa com jogadores de topo e que me fizeram este convite. Também tem a ver um bocadinho com uma história, que não é história, é uma vivência que eu tenho, porque a minha mãe era a única benfiquista dentro de casa. O resto era toda a gente do Futebol do Porto e adeptos do Porto, e eu era o único que também era Benfica por razões da minha mãe. Okay. Entretanto, a minha mãe morre em 88, 89, e ela nunca me viu jogar no Benfica. Okay. Por isso. E eu tinha sempre aquela coisa de gostar de jogar no Benfica. Entretanto, esta situação ocorre, as pessoas na altura, era o Tim Chia, o treinador do Benfica, não era o Mário Palma, porque eu não venho com o Mário Palma, eu venho com o time para o Benfica. Foi o time na altura que fez questão que eu viesse. Agora, em questões pessoais não foi fácil, porque desde o primeiro dia que eu tive dificuldades a ir para o Porto, que era a minha casa, que era a minha cidade, que eram os meus amigos. Claro. Lógico, depois criei amigos em Lisboa, né? Mas naquela altura nos momentos a seguir em que eu vou ao Porto, era muito complicado, mesmo andar na rua, as pessoas... Porque havia aquela rivalidade entre o Porto e o Benfica, que ainda hoje existe, mas naquela altura estava muito exacerbada por razões óbvias, né? O futebol leva isto tudo atrás e não foi fácil. E estamos a falar de uma altura em que, tanto no Porto como em Lisboa, enchia-se pavilhões para viver essas rivalidades. Ou seja, a projeção que se calhar acabavas por ter era diferente. Muito diferente. Toda a gente sabia quem tu eras. Claro. Tu ias ao Porto e toda a gente sabia quem tu eras. E onde é que eu estava. E depois... E que tinha mudado do Porto para o Benfica. Não era do Porto para outra equipa qualquer, era do Porto para o Benfica. E não foi fácil. E essa equipa do Benfica, tu passas... tiveste vários colegas de equipa. Claro. Eu tenho aqui, há um 5 que vou-te perguntar diretamente. Pedro Miguel, Carlos de Lisboa, Zé Carlos Guimarães, Jean Jacques e Mike Plowden. Isto é o melhor 5 de sempre do basquete português? Daquilo que eu vi jogar e daquilo que eu estou a ver agora, eu tenho poucas dúvidas que irá existir outro 5 quanto este. E não só pela qualidade que toda a gente tinha, mas pela vontade e pela maneira que as pessoas jogavam e que queriam ganhar. Tinha a ver com a intensidade que a gente tinha, com a vontade, com a maneira que a gente treinava. Acho que isso era fundamental para que a gente tivesse este sucesso todo. E depois, tecnicamente e taticamente, éramos todos jogadores evoluídos. E antes desses nomes, o Henrique Vieira, que foi o que foi, tínhamos N jogadores, o Steve Rocha, o Leiria, passaram aí bastantes jogadores de grande... Agora, esse 5 inicial foi um 5 inicial com muitas competências e que todos se complementavam
A todos. Vou também perguntar-te isto. Normalmente diz-se que uma grande equipa tem que ter um grande base e um grande jogador, seja ele qual for, tem que ter um grande base ao seu lado. Achas que era possível olhar agora para o final da carreira, e acho que o Carlos Lisboa é praticamente de forma unânime considerado o melhor jogador da história do basquete português? Achas que ele tinha sido o Carlos Lisboa que foi se não tivesse jogado, por exemplo, contigo tantos anos, com o próprio o Henrique que falaste agora? Achas que vocês também ajudaram, ou a equipa toda, a potenciar aquilo que o Carlos acabou por ser enquanto jogador? O Carlos foi, sem dúvida, o melhor jogador português que eu vi. Há outras pessoas que podem ter outro tipo de leitura. Eu fui o melhor jogador português com quem eu vi e com quem eu tive o prazer de jogar, sem nenhum tipo de problema. Agora, eu acho que há jogadores em Portugal, ou que jogaram em Portugal, e tu viste alguns estrangeiros, que tinham uma grande mais-valia. Na minha opinião, há um jogador desses 5 que, na minha opinião, era o jogador que era a grande mais-valia, que era o Jean Jacques. O Jean Jacques era o jogador que fazia tudo. Era o jogador que, se calhar, tu já estavas a ver o Carlos a sair e sabias que o Carlos ia sair sozinho, porque o Jean Jacques ia prender ali alguém. E é isto que estavas a dizer, que o Carlos, não há dúvida que foi, mas melhorou muito, na minha maneira de ver, de jogar com quem tinha ao lado dele. Claro. E melhorou as prestações dele e a capacidade dele, por razões óbvias, quanto melhores jogadores estiveres ao teu lado, melhores tu tortas. Claro. E a beleza do jogo de basquete é essa também, é sabermos potenciar o melhor que há dentro da equipa, seja o jogador A, B ou C. Esse 5 inicial tinha aqui coisas engraçadas. O Mike era um jogador que não tinha nenhuma tipo de potência para estar à frente de nada e era um jogador importantíssimo em todos os termos do jogo. O Zé Carlos Guimarães era um potentado em termos de como jogador, como atleta, como figura, como intimidador. E depois nós complementávamos todos uns aos outros, em termos de sabíamos quando é que o jogo passaria por cada um e todos tínhamos a nossa importância. Que às vezes isso não acontece. Com tantas figuras como era, poderia haver. É difícil depois gerir a uma bola só, não é? Eu acho que o basquete tem um problema. Isso também é a diferença entre as grandes equipas e as outras que acabam por não ser as grandes equipas. Claro. Que é, ok, está uma bola, vai haver momentos do jogo em que tu estás melhor, vai haver momentos em que sou eu e a gente sabia qual era o momento em que cada um sabia quando é o momento que tu tens que aparecer agora, tu tens que aparecer depois, claro. E agora é o teu momento, agora é o meu momento, e a gente... E isso é o trabalho do base também. Não é? Isso não era fácil para mim. Posso dizer que não era fácil porque são muitos egos a querer estar presentes no jogo e ter que dividir um bocadinho aquele pão por toda a gente. Não era fácil. Como é que tu vês... Eu lembro-me de ir ao Estádio da Luz, ao Pavilhão da Luz, ao antigo Pavilhão da Luz, ver jogos vossos e aquilo, o ambiente me tinha medo. Lembro-me de ser miúdo e agarrar a mão à minha mãe ou ao meu pai, tipo, meio nervoso com o ambiente. O ambiente estava gerado. Eu, a seguir, joguei no Benfica passado uns anos e foram poucas as vezes, para não dizer raras, que tivemos um pavilhão cheio. E não sentiste esse tipo de medo? O que é que aconteceu no processo para o Benfica deixar de ter essa força dos adeptos a ver basquete? Estamos a falar de basquete. Sim. Eu acabo a minha carreira como jogador e depois fico um bocado durante algum tempo no basquete do Benfica a tentar que o basquete do Benfica não acabasse, mas vou-te responder à tua pergunta. Eu acho que isto tem um bocadinho a ver com as referências. Se tu olhares para esse 5 inicial que falaste aí, estamos a falar de 5 jogadores que todos falavam português. Mesmo o Mike sim. Era mais português do que era estrangeiro. O Jean Jacques e o Zé Carlos eram angolanos e são angolanos, mas a língua era portuguesa e as ligações era Portugal. E este tipo de ligações ou este tipo de pessoas traz gente ao pavilhão. Contra ou a favor, hoje em dia tu vais a um pavilhão e não consegues dizer o nome de muitos jogadores. Por exemplo, porque são estrangeiros. Hoje em dia, né, acho que jogam 5. Este ano voltou a podem jogar 5 estrangeiros. Antigamente havia estas referências que eram portuguesas e que, se não fossem portugueses, era quase como se fossem portugueses. Se a gente olhar para essa equipa, tínhamos o Steve, que era estrangeiro, mas era português. Tínhamos o Mike, que era estrangeiro, mas era português. O Jean Jacques e o Zé Carlos, que não eram portugueses, mas que estavam... A ligação a Portugal vai ser eterna, entre Angola, Portugal e Portugal-Angola, a ligação vai ser eterna, por muito que as pessoas queiram muitas vezes, no tipo de áreas, dizer que não, mas vai a ser. E depois quem tínhamos? Tínhamos o Leiria, tínhamos o Silvestre, tínhamos uma quantidade de jogadores,
e isto as pessoas conheciam. Isto pode ser uma razão, não quer dizer que seja a total da razão. Acho que também o pouco investimento que durante uns anos o Benfica teve levou as pessoas a afastarem-se da própria equipa. Isto é normal nestas equipas, nos clubes grandes, quando não ganhas, não tens. Desligam-se, né? E isto aconteceu, o Benfica passou por uma fase complicada, né? E as pessoas também se afastaram, a gente tentou manter, e isso não há dúvidas, que um dos responsáveis, e digo isto sem nenhum tipo de problema, da ver basquete de Benfica, foi uma comissão, onde eu estava dentro desta comissão e quase que liderei esta comissão com algumas pessoas, porque senão o basquete de Benfica tinha acabado. Tinha acabado. E felizmente não acabou, até por razões óbvias. Mas tem a ver um bocadinho com isto. As más prestações, as más equipas, afastas-te, e depois para voltares a ter isto não é fácil. Acho que as referências ajudam muito, neste caso referências de jogadores portugueses ajudam muito a que clubes como o Benfica, como o Porto, como esse tipo de situação seja fundamental. E voltando agora a este 5 e voltando à equipa e à ação dentro de campo, que é isso que gostamos mais, vocês durante anos e anos dominaram o basquete em Portugal e tiveram grandes noites europeias. A minha pergunta é, vocês quando olhavam para o outro lado e viam Real Madrid, Panathinaikos, as melhores equipas da Europa, vocês jogavam para ganhar? Vocês acreditavam que podiam ganhar? E ganharam, atenção. Mas o segredo era esse, era jogar de igual para igual, independentemente de quem estava do outro lado. Eu acho que nós tivemos ali vários processos até chegar a esta situação de dizer assim, ok, nós vamos jogar para ganhar. E as pessoas assustavam-se com a maneira como a gente encarava o jogo. Eu acho que as próprias equipas percebiam que nós não tínhamos medo de jogar contra eles. A gente podia perder. Nós não tínhamos medo. Mas não iam vender fácil a derrota. Não. Claro. E acho que isto foi um processo que nós tivemos. Acho que o Mário Palma foi importante nisto. O Mário Palma fez-nos acreditar que a gente poderia ganhar. Porque também tinha esta ambição e juntou-se a ambição dele à nossa ambição de querer fazer mais. Mas nós tínhamos esta capacidade. Nós nunca iríamos e nunca fomos para nenhum campo. E jogámos em campos muito, muito, muito complicados. Muito complicados. E nós não jogávamos para perder por poucos. Pois, porque havia um bocadinho aquela parte, se a gente perder por poucos isto era não é mau. Já não é mau. A gente até sai daqui e as pessoas até nos vão dizer que a gente... Não, nós não jogamos para isso, nós jogamos para ganhar. Pois. Esta era a nossa atitude, nós jogávamos para ganhar, tínhamos esta capacidade, sabíamos que não era fácil, não era. Sabíamos que a gente, se calhar, passado 2 dias ainda estávamos a pagar o jogo que fizemos à terça-feira. E que depois tínhamos que jogar no sábado e às vezes as coisas não eram tão... Mas a gente nunca olhava para isso. E estamos a falar de viagens muito complicadas. Estamos a falar de horas e horas e horas a viajar. E tu sabes disso também, passaste por isso. Curiosamente havia uma das pessoas da vossa equipa que não gostava muito dessas viagens de avião, não era? Claro, havia muita gente que tinha esse tipo de medo. Mas nós hoje falamos em termos de recuperação, em termos de treino, a nossa recuperação em termos de treino, a intensidade que a gente jogava na Europa, levava-nos a que a gente... É lógico que a gente andava ali durante 2 meses, 3 meses a pagar este tipo de fatura. Mas a gente, no momento em que acabava a Europa, por razões óbvias, chegávamos a momentos em que já não íamos mais longe. Nós havíamos ali um tempo em que a gente víamos perfeitamente a curvatura que a gente ia ter em termos de forma, mas no momento em que a gente depois passava, era completamente impossível nos parar, porque o nosso nível estava tão alto que aqui em Portugal, e tu percebeste e as pessoas na altura percebiam, era um passeio. Não é desprestígio para ninguém. As equipas tinham muito valor, desde o Isgueiro ao Porto, ao Varense, Estrelas da Avenida, equipas que nos davam grande, o Iliavam, mas chegavam àquele momento. E tem a ver com a intensidade. E um dos convidados que já passou por aqui foi o João Santos. E o João Santos disse-nos aqui nesta conversa que a principal diferença que ele notou no basquete português quando voltou, neste caso de Espanha para cá e para o Benfica, era a falta de intensidade com que jogava cá. E vocês, de facto, traziam uma intensidade para o jogo que cá não havia. E por outro lado, para conseguirem competir na Europa, ou era com essa intensidade ou mais valia não irem lá. Ou não estávamos. Claro. Éramos completamente, ainda por cima, quanto às equipas que a gente se jogava, éramos completamente atropelados. E falando dessas equipas, tens algum jogo ou alguns jogos que recordes especialmente, ou acabam por ser todos... Não, há jogos e jogos. A gente temos que ter esta noção de que há jogos e jogos. Há jogos em que a gente individualmente lembra-se porque jogou melhor, porque nem todos os jogos a gente joga bem. Por
por isso é mesmo assim. Mas há jogos que a gente temos na nossa memória, um jogo na Turquia contra o F. Pilsen, estávamos a falar da gente irmos para o pavilhão normalmente 1h30, 2 horas antes, e quando a gente chega aí a 10 km do pavilhão, estava tanta gente a 2 horas e tal do jogo começar, quando a gente entra no pavilhão para se equipar, o pavilhão já estava cheio. E a gente disse, pá, espera aí, porque nós não estamos neste mundo. Estamos a falar de um E pavilhão... adeptos turcos, que não são propriamente de estar ali só sentados Claro, a olhar para o campo. Não é? E nós estamos a falar de um pavilhão com 15 mil pessoas, 2 horas antes completamente cheio, a gritarem desde do primeiro minuto que a gente entrou até o último que a gente saiu. E nós perdemos por 2 pontos nos últimos segundos. Isto era aquilo que nós vivíamos à semana. Mas lógico, há outros jogos do Panathinaikos aqui em casa, contra o Galis, que deve ter sido o melhor jogador que eu joguei. Depois, isso era a pergunta a seguir também. Eram jogadores, mas eu joguei contra o Petrovic, eu andei jogadores de referência do mundo, em que a gente, o Dominic Wilkins, que jogou no Panathinaikos e perdeu contra o Benfica. Em Almada, esse jogo foi em Almada, esse jogo eu fui ver. Exatamente, já não podíamos jogar no Já Estádio da Luz. deu um fundancezinho na carola. Daquelas que são inolvidáveis. E é um jogo que as pessoas, ou algumas pessoas, não se lembram, podem não se lembrar, ou outras pessoas que, na minha maneira de ver, toda a gente fala de um célebre jogo do Benfica contra o Partizan. Que é o Carlos marca 45 pontos, ou 40 e tal pontos, e é um jogo fantástico dele, e de toda a gente, porque o resultado foi 100 e qualquer coisa, 114, 106, foi assim uma coisa. Pronto. Mas há um Benfica, há um Real Madrid-Benfica, que o Benfica ganha em Madrid. E não entendem, não percebo porquê, porque esse deve ser a maior vitória de sempre do basquete em Portugal, é esse jogo de Real Madrid-Benfica em Madrid. Por razões, naquele momento, o Carlos já não jogava. O Carlos já não jogava no Benfica. E sou eu que marco o último cesto no último segundo. Benfica... Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E lá está, e eu acho que considero-me até uma pessoa minimamente informada, ou sempre tentei ser no que diz respeito claro, ao basquete, mas e eu nunca tinha, não conhecia é verdade essa isto, história. Agora não te posso precisar o ano, mas é Benfica Real Madrid, o Benfica nesse ano, o Real Madrid nesse ano é campeão da Europa, e nós ganhamos ao Real Madrid, em Madrid, no último segundo, nos últimos 2, 3 segundos. Por acaso há relativamente pouco tempo, alguém, não te posso precisar agora quem foi, pôs alguns vídeos e põe esse jogo no Facebook. Okay. Eu não sabia que existia e até lembro-me disto ao minuto, e eu acabo por ser eu, podia ser outro qualquer, mas acabo por ser eu, que na minha opinião é a maior vitória até hoje do basquete português. Estamos a falar num clube que se calhar já ganhou 12, 13, 14, 15 ligas europeias. Sim. E antigamente chamava-se a Liga da Taça dos Campeões, agora chega a ser a Liga, que é o Real Madrid. E poucas pessoas, se calhar, sabem que isto aconteceu. E diz-me uma coisa, agora tocaste aí num ponto que eu acho interessante, que é, recordas-te ao minuto disso que aconteceu nesse jogo. Tu lembras, eu digo isto, eu quase consigo visualizar quase todos os jogos da minha vida. Claro. Possivelmente porque é aquilo que nós mais gostamos de fazer, ou que gostámos de fazer, foi andar dentro de campo a jogar basquete. Tu tens essa... Sim. E costumas viajar nessas memórias? Eu costumo viajar nessas memórias. Acho que é importante para todos nós, porque aquilo que nós passamos, já ninguém passa por isso. Claro. Nós já passamos. Claro. Os outros até podem passar coisas diferentes ou melhores, mas essas memórias nós temos connosco. E há muitas vezes em que a gente estamos a ver, se calhar, momentos e nos relembramos daquilo que nós passamos. Os jogos, os momentos, as alturas, os Benfica-Portos, que eram jogos sérios, o Benfica-Obarense, o Obarense-Benfica, o ano em que o Benfica... Houve um ano em que o Benfica perdeu 2-0 na Luz, nos playoffs, vamos ao VAR, empatamos a eliminatória em Ovar quando toda a gente pensava que o Benfica ia perder e depois ganhamos aqui no quinto jogo na Luz. Perdemos 2 jogos na Luz contra o Ovarense, com uma equipa com grande nível e com grandes jogadores, e com o Luís Magalhães, era o treinador na altura do Ovarense. Esses jogos nunca nos vamos esquecer. Claro. E às vezes a gente temos saudades, claro. Porque a melhor vida que eu... foi a vida dos jogadores. Pois, sem dúvida. A gente faz aquilo que gosta,
ainda nos pagam para fazer aquilo que a gente gosta, temos tempo para fazer e estamos Sim, bem. Por mim, são os melhores anos quem da nossa digam que vida, que não, eu agora estou melhor, não está. Sabes que é giro que estás a dizer isso, porque há uns dias falava com um colega meu no trabalho sobre isso, que era, eu gosto do que faço, muito, Claro. mas não há nada que supere aquilo que eu passei enquanto andei só a jogar basquete, não, nem de perto nem de longe, e não vou sequer tentar pôr as coisas ao mesmo nível, porque é impossível. Eu já fiz aquilo que mais gostei na vida. Além da intensidade, da pressão que a gente tem diária, que as pessoas pensam Da que equipa, isto... as coisas Tudo, do dia a balneário, dia, de equipa, dia a dia. olha, as praxes que falávamos há bocado, são coisas, são momentos que nos marcam, não é? E acho que é importante isso e é estes momentos que nos trazem hoje aqui. Claro. Se não fossem estes momentos, se calhar a gente não estávamos hoje aqui a falar. Claro. Bem, malta, acabámos aqui a primeira parte deste episódio. Espero que tenham gostado. O nosso convidado Pedro Miguel. Já sabem, podem ver este one-on-one no site da Hoopers, hoopers.club. Podem ouvir no Spotify, iTunes. Visitem as plataformas da Hoopers, Facebook, Instagram, Twitter. Fiquem a saber tudo. Espero que tenham gostado e fiquem atentos também à segunda parte deste episódio. Até já!